Boa noite, querido ouvinte, conectado com a Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. É muito bom estarmos juntos, ouvindo, estudando e divulgando o Espiritismo. Estamos falando da Casa da Caridade Irmã Elizabeth, Salvador, Bahia. Tua contribuição. Permanece assim exatamente como estás. Segue em direção ao Calvário alegremente, porquanto necessitas de esquecer-te de ti mesmo para pensar, divulgar e viver Jesus. Assim viverás em harmonia e cumprirás a tua tarefa de modo que, ao libertar-te do corpo, prossigas em paz e júbilo. Trabalha com afã, equilíbrio e sem aflição, mantendo-te no limite das tuas forças. Não esqueças, porém, da autoiluminação durante o esforço de auxiliar o próximo e de construir uma nova e feliz mentalidade entre as criaturas humanas. É muito fácil abraçar-se uma causa meritória por breve período de tempo. Permanecer, no entanto, com fidelidade através dos anos até o fim da existência é bem mais difícil, construindo um desafio ser o mesmo na invernia dos testemunhos, na primavera dos sorrisos, no verão das realizações, assim como no outono dos desencantos. Se cada servidor do Evangelho se preocupasse em fazer bem a parte que lhe cabe, mais facilmente seria instalado o reino dos céus na terra sofrida. Assim, o Senhor espera por ti. Não te detenhas pelo caminho em autodefesas, em autojustificações, nem em autorrecriminações. A tua contribuição é o amor incessante na seara em que morejas. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do livro Ilumina-te. Com essa mensagem que estamos dando início ao nosso programa de hoje, pedindo a espiritualidade amiga que nos ajude, nos oriente, para que possamos passar o melhor de nós para que aquelas pessoas que nos ouvem, aquelas pessoas que têm interesse em conhecer e divulgar também o Espiritismo. E com a prece que tu nos ensinastes, nós vamos dar início ao nosso programa de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Nosso programa é dividido em duas partes. Na primeira parte, explicando o Espiritismo, teremos hoje o Livro dos Espíritos, Destruição Necessária, questão 728, com a nossa irmã Maria Zenaide. Que Deus te abençoe, irmã. Boa noite, amigos, ouvintes que nos apoiam, nos fortalecem, né, nessa presente, vamos chamar essa presente encarnação, né, fazendo esse trabalho acontecer. Então, a lei de destruição faz parte, né, do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. A pergunta primeira vem: a destruição é uma lei da natureza? Olha que pergunta interessante. Porque toda vez que fala de destruição, a gente sempre pensa em coisas ruins, né? Isso é uma destruição, destrói isso, destrói aquilo, e a gente fica sempre com a sensação de que destruição traz, muitas vezes nos apavora, né? A depender até do, vamos chamar assim, do quê? Destruição do quê? Mas, de um modo geral,
não é uma coisa que a gente tenha, que a gente pense assim de uma maneira confortável. Para nós, destruição sempre bate como uma coisa de dor, de sacrifícios, né? De situações as mais complexas que nos trazem muitas complicações. E não deixa de ser verdade, que nos traz realmente grandes dores, grandes preocupações, mas enfim. Mas olha o que diz, qual é a resposta aqui no Livro dos Espíritos. É preciso que tudo se destrua, olha só, para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. E segue, o instinto de destruição teria assim sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins, para se nutrirem. Os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Aí fica assim o X de toda a questão do porquê a gente se apavora tanto, porque a gente sofre tanto quando pensa na ideia de destruição, seja ela do que for, né? Exatamente por quê? Porque nós ainda não temos a construção do ser espírito que somos. A gente não pensa como espírito. A gente pensa como um ser que está na matéria. Então, morrer, meu irmão, meu pai, meu filho, Ave Maria, uma dor tamanha. E a gente que está aqui falando, acha que não é para ter dor, não? Eu, por exemplo, acho que é para ter dor, sim. Não? Como é que a gente, os nossos seres, amores, nossos queridos familiares, a gente caminha junto, sofre junto, sorri junto, chora junto, tudo junto, e de repente um vai embora. Não é? Então, claro que tudo isso dói, e dói muito. Eu aqui no meu pensar, quantas vezes eu digo, meu Deus, e por que tem que ser assim, Jesus, né? Diante de tanta dor. Aí a gente vai para os fatos sociais, a gente vai para as questões todas da vida, a própria cadeia alimentar, né? Nossa, dos seres viventes na Terra. O tempo todo, acabou de dizer aqui, entre si o ser vivo na Terra se destrói entre si. Mas o principal, o cerne da questão também está dito aqui, até onde a gente leu. O cerne da questão é que o que se destrói é justamente envoltórios. Porque o princípio inteligente, este jamais se destruirá. Pelo contrário, a cada fase, a cada destruição de um envoltório é o melhoramento do princípio inteligente, que está evoluindo, que está agregando valores, que está se fortalecendo, porque cada transformação que passa, cada perda, é significativo, fica registrado
não é que a gente aprende a perder ou a passar por essa transformação de uma maneira insensível, mas compreendendo, né? Dói, mas a gente começa a compreender que essa dor é necessária, que essa dor faz parte do meu crescimento, né? E que jamais o Espiritismo disse, nem diz, nem ensina a ninguém que deixe de sofrer porque perdeu o seu ente querido, né? Que não sofra, que não sinta a dor da perda de um ente querido, né? Jamais, o Espiritismo não ensina isso, mas ensina que, o que está sendo modificado, transformado, o envoltório, esse envoltório não serve mais, né? Mas o ser, né? O princípio inteligente está cada vez mais valorizado e preservado. Mas mesmo assim, eu sempre digo para mim mesma, eu digo, olha, essa coisa de dizer, que eu ouço muito falar, né? Entre nós espíritas, a morte não existe. Aí eu digo, eu acho que eu tenho que me esforçar para compreender de outro jeito. Porque é claro que essa morte existe. A hora que Zenaide, que está aqui, morrer, acabou esse envoltório, esse corpo aqui, é claro, nunca mais, né? Isso volta. Isso fica aí registrado, aí a gente tem aquele estudo, todo o estudo do perispírito, que fica como fica fazendo parte do, vamos chamar assim, do arquivo do espírito. Então, quando o espírito, por necessidade, quer usar aquela imagem, vai lá no arquivo, retira, usa, se apresenta, mas esse envoltório ele realmente se desintegra na Terra, né? Então isso para mim quer dizer realmente perda, perdeu esse corpo, acabou, perdeu essa identidade, não é? Porque se vai evoluir, então o que hoje, a identidade, essa identidade de Zenaide hoje, ela vai ser agregada ao espírito, né? É patrimônio do espírito, mas terá outra performance mais adiante, terá outras, né? A conjuntura futura vai modificar essa performance. Um outro corpo chega, um outro envoltório chega e outros valores, então serão outros comportamentos, outros procedimentos, nada será igual. Então como é que não tem morte? Não é? Essa conformação familiar também vai ser modificada, né? A mãe que hoje, essa pessoa que hoje é minha mãe, provavelmente, né, na próxima reencarnação não será, poderá até ser, mas também será diferente. Enfim, a lei de destruição, ela é justamente, é através dela que a evolução acontece. Sem a lei de destruição, como falaria de evolução? Não era possível, né? Não seria possível. Então é uma questão da gente realmente compreender, e é com esforço grande. Eu, pelo menos, sinto assim, eu falando por mim, acho que é um esforço grande a gente compreender a lei de destruição, tanto do ponto de vista pessoal, porque a todo instante modificam-se coisas em nós, né? Esses dias eu estava conversando, batendo papo com uma amiga, e ela dizendo assim, mas menina, a gente deita de um jeito, ela diz, falando sobre espiritismo, ela disse, mas essa doutrina é interessante demais, porque pela doutrina, todo dia a gente deita uma pessoa, a gente se deita é uma pessoa, a gente levanta, acorda é outra, né? Há mudanças, transformações, as células todas do corpo, do organismo todo já são outras, o que já é renovável já se renovou, então já tem células mortas, o corpo já está jogando fora um bocado, seja através da urina, do suor, do não sei o que, lá vai,
Então é tudo diferente, a pele já é outra, uma doença apareceu no olho porque perdeu isso ou mais aquilo. Outros dias, por exemplo, eu amanheci com o olho vermelho, aí eu já tinha lá um negócio que chama carne no olho, né? Tem, popularmente, mas amanheceu acentuado. Eu digo, já vou ter que providenciar, tirar isso. Quer dizer, já não é mais aquele olho que eu fui dormir, não, eu amanheci já com outro olho. E assim vamos, né? É uma dor na coluna que não estava, já começa, é uma dor no joelho que não tinha, aparece. Tudo isso é renovação que vai acontecendo, né, no dia a dia. Enfim, e que significa destruição. A gente está, alguma coisa está sendo destruída no corpo. Eu digo que está deteriorando. Deteriorando, é isso mesmo. Está sendo deteriorado, está modificando, aí vai aparecendo o que a gente chama, a saúde vai ficando precária. Olha aí. Então a gente não pode dizer que é o mesmo corpo. Não é verdade? Não é. Tem que tomar agora remédios, como é que chama? Permanentes. Eu, por exemplo, tenho que usar o de colesterol, porque senão eu morro antes da hora, porque o colesterol é sempre alto. Não sei o que lá do joelho, glicosamina para poder, né? O joelho dá conta de andar, senão ele incha e dói, não sei o que mais. Ele é lá e lá vai. Então, tudo isto está incluso na compreensão da lei de destruição. Né? E que a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar. E do ponto de vista social, não é diferente. Não é? Olha o planeta como está. Gente, ainda hoje uma jovem me disse assim, dona Zenádia, eu fui na clínica, né? Dona Zenádia, a senhora que é tão otimista, olha como está esse Brasil. Eu digo, eu acho que nunca esteve tão bem. O Brasil agora, para mim, chegou no ponto auge, né? Porque, claro que muita coisa a gente não faz ideia do que vem pela frente, mas eu digo no hoje, em relação ao que eu já vivi no passado, eu acho esse momento ótimo. Né? Tá se dando nome aos bois que não se dava, está descobrindo o que já se sabia, mas que não se tinha certeza, nem se punia, nem... Maria, como é que vai ser uma pátria educadora? Eu digo, aí que eu entendo que é pátria educadora, que está ensinando que não é para fazer falcatrua, está ensinando que se fizer vai ser punido, seja rico, pobre, amarelo, verde, preto, negro, branco, azul, não sei o que, está tudo aí acontecendo. Então, para mim, está ficando melhor. Olha quanta destruição de valores, que a gente, alguns acham que está ruim, porque é tanta corrupção. Sim, mas essa corrupção começou agora? Ou é de a vida inteira? Não é isso? Então, tudo isso significa uma destruição de princípios, destruição de valores. E a sociedade como um todo vai se movimentando, claro que tem dor, tem. Eu fico com piedade, meu Deus. Quando eu fico vendo essas empresas, esses homens aí, eu digo, gente, esse povo que sabe tanta coisa de engenharia, porque tudo, a maioria é construtora mesmo, né? Esse povo sabe construir pontes, sabe construir não sei o quê. Quem vai construir se eles vão para a cadeia? Tudo. Eu digo, Jesus, dá um jeito nisso aí. E fico com muita pena, dó também dos filhos, né? Das suas mães, dos seus familiares, porque eu acho que é dor, espirra dor para todo lado. Eu, sinceramente, não me vanglorio, não. Também acho que não. Eu não fico assim, tá vendo aí? Não, eu entendo que é necessário. Porque não pode continuar, né? É uma questão moral e tal, não sei o quê, prejuízos gigantescos para a nação. É uma questão imoral. Mas que eu tenho piedade. E fico triste, cada nome que surge, cada coisa de mim. Eu acho que é tão vergonhoso. Eu fico com a dó de diante da se eu família, fosse a mãe, né? Se eu fosse o irmão, se eu fosse o filho, ai meu Deus. Né? Eu fico assim, pensando, sinceramente. Aí nessa hora para mim não tem partido. Assim de, ainda bem que eu não sei o quê. Não, tá aí pipocando para todo lado. E não tenhamos dúvida não que vai. Por quê? Porque nós estamos num momento de destruição dos valores que vinham sustentando essa sociedade. De apadrinhamento,
fulano é rico e pode pagar, e paga não sei o quê, papapá, e advogado passa a mão, né? Como é que dizia isso? Advogado comprado, juiz comprado, não sei o que comprado. Está acabando isso na nação. Não quer dizer que é no instalar de dedo, não. Claro que ainda vai acontecer, mas não porque antes era o contrário. A lógica era fazer o errado, ficar acobertado debaixo de 7 capas e ai de quem falasse. Era o contrário, ia preso quem falasse. Quem denunciasse é quem ia preso. Não era assim? Olha a inversão de valores. Então, destruindo os parâmetros. É o que está acontecendo na sociedade brasileira. E que não é só na sociedade brasileira, a gente ouve falar também nos Estados Unidos, na Inglaterra, está pipocando no mundo inteiro. Significa que a espiritualidade, esse é o meu ponto de vista, que a espiritualidade, né, não cessa de atuar. E Jesus, que é presidente do planeta, ele ainda não quer um planeta com uma humanidade pervertida, cheia de corruptos e corruptores, porque onde tem corrupção tem injustiça, onde sobra para um demais para um, falta para outro. Então, tudo isso é lei de destruição. Só é possível surgir novos valores quando os velhos morrem, se acabam. Então, nesse sentido, a gente compreende a lei de destruição como sendo realmente benéfica, né? Necessária, imprescindível ao processo evolutivo de nossa humanidade. Vem uma outra pergunta interessante. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Olha que compreensão importante. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Ou seja, tudo tem um tempo. A gente ficava ansioso, porque Brasil até ficou assim, né? Brasil, tudo é com um jeito, se resolve com um jeitinho brasileiro. Não sei se os mais jovens se lembram disso, né? Tudo se resolve, um jeitinho. O jeitinho significava falcatruas. Hoje já é mais difícil se pensar dessa forma, porque hoje já se sabe, quem quer que pratique o chamado jeitinho para beneficiar a si, A ou B ou C, seja lá o que for, vai ser pego e vai pagar com muita dureza, vai ser punido, porque o tempo agora é este. Não se admite mais, né? Guardar os malfeitos, seja de quem for, de onde vier. Bom, então, tem uma pergunta aqui interessante, né? Todas elas são interessantes, mas olha essa. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. Aquilo que a gente começou falando, né? O medo, o horror, o pavor da morte que a gente tem. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas
e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato tende mais frequentemente, graças à sua estrela, que ao seu Criador. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza ao mesmo tempo colocou os agentes destruidores. Olha só, o remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter equilíbrio e servir de contrapeso. Por quê? Porque para tudo há um tempo exato na vida, não é? Então, é preciso que nós todos aprendamos a respeitar esse tempo, esse momento. Então, ora, cada um de nós vive, né, um processo de vida, cada um. Então, somos cheios de defeitos, temos, por conta das nossas, vamos dizer, precárias compreensão de vida, né? Nós, às vezes, temos comportamentos difíceis na convivência com o outro, do outro suportar a nossa, vamos dizer, nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Contudo, por mais que o outro se aborreça, seja esse outro quem for, seja mãe, pai, irmão, esposa, filho, não importa. Por mais que o outro se aborreça, por mais que o outro sofra, porque eu estou ainda desencontrado de mim, porque eu ainda estou no vício, porque eu ainda estou mal criado, porque eu ainda estou causando muitos problemas para minha família, para mim mesmo, seja para quem for. Ora, os ditados populares são muito verdadeiros. A fruta só dá no tempo. Então, o tempo é o que comumente a gente fala, o tempo é o tempo de Deus. No caso das frutas, do mundo vegetal, os estudos já permitem, né? A ciência já sabe. Você bota uma semente de feijão, por exemplo, na terra e você sabe com quantos dias ela vai brotar. Você sabe o que a planta vai precisar para que ela cresça de uma maneira, vamos chamar, aceitável. Você sabe quando que ela começa a dar a vagem, né? Fruto. Você sabe quando que você vai fazer a colheita. Tudo isso já está tudo registrado, todos já conhecem, já sabem. As frutas, você sabe como você plantou vamos chamar uma goiaba, uma goiabeira. Você sabe quando ela inicia, você sabe quando ela cresce, quando é que ela vai começar a dar fruto. A ciência já estudou, já está tudo isso aí direitinho. Até modifica. Até já modifica, exatamente. Para que não nasça nenhum com defeito, essas coisas. Já a genética das espécies já estão muito bem estudadas. E, inclusive, agora você já pode comprar mudas de planta, por exemplo, de goiaba, de jabuticaba, de graviola, está tudo lá. Eu digo, gente, aí eles dizem lá a idade da planta, reduzida, ela começa a dar o fruto com 1/3 do tempo que seria antigamente, vamos chamar assim. Ou vamos chamar no plantio normal, chamaram. Mas eles têm outras técnicas, tudo isso é um tempo que interfere. Mas, para que essa fruta, para que essa planta surja, tem que morrer a semente, né? A semente vai germinar, significa ela morrer, se destruir. Ela é inteiramente, né, se abre, né, os elementos que contém no interior da semente, em contato com a terra, com a água, com adubos, ela vai se
tomando uma outra conformação, pronto. Daqui a pouco já não é mais semente. Ela se destrói para que surja uma nova planta. Então, é assim a lei da vida. E cabe a nós, então, né, estudar, vamos dizer assim, fazer o esforço para assimilar valores outros que vão nos dando, nos trazendo uma compreensão, a compreensão da vida como ela é. E a gente então vai passando a perceber que nada se perde verdadeiramente, nada se cria, tudo se transforma. Desde a plantinha, né? No mundo animal e também em nós, né? No mundo, vamos chamar, hominal, do ponto de vista físico, e igualmente as transformações do ponto de vista moral. Então veja, o intelecto, a todo instante, o nosso intelecto sofre interferência na vida. A todo instante, né? As notícias vão chegando, as informações vão chegando e a gente vai organizando as informações de um jeito que vai construindo novos conhecimentos. Ninguém dorme do mesmo jeito que acordou. Alguma coisa modificou aí no seu psiquismo, nas suas emoções, nas suas sensações, não é? E no seu contexto de vida. E você aprendeu coisas. Você pode até não estar muito se dando conta, mas ninguém dorme, como é que diz? Ninguém dorme do mesmo jeito que acordou. Mudanças estão acontecendo. Se há mudanças é porque houve destruição, né? Destruiu o velho para surgir o novo. Então, o Espiritismo nos traz a lei de destruição como sendo redentora, não é? É a maneira mais interessante da gente não perder as nossas referências. É através da lei de destruição, compreendendo que ela é caminho para a renovação do que foi no passado, do que é, para o que será. Ó que coisa importante. Então, esse momento exato em que aqui estamos conversando sobre lei de destruição. Então, essa pessoa que somos, meu Deus, quantas transformações. A gente pega uma fotografia, não é? Aí a gente diz assim, poxa, eu hoje tenho... essa aqui é minha tia. Ela faleceu, digamos, com 80 e tantos anos, 86 anos. Tá, olha quando ela era criança. Olha a foto dela quando era criança e a foto dela quando ela estava próximo de falecer. Nunca foi a mesma, tinha o mesmo nome, a mesma identidade, no sentido físico. Mas do ponto de vista da pessoa humana, não era mais a mesma identidade a cada tempo, não é? O corpo, quando nasce, até um ano de vida, olha quanta mudança. Um corpinho não é mais o mesmo, de um ano, não é não? A gente acompanhando os nossos filhos, nossos netinhos, agora a gente tem mais maturidade, a gente observa mais, né? Então, dentro de um ano, um bebezinho que nasce, você que nos ouve, observe isso. Quando completa um ano, meu Deus, o corpinho é outro completamente diferente. Aquele serzinho que já sorri, que já faz seu esforço para falar, que já se comunica com a gente, que já tem toda uma relação, é outro diferente daquele que você olhou, viu, ou pegou, ou teve nos braços no dia que nasceu.
Daqui a um ano é outra diferença, e lá vai a cada tempo. Quando chega a adolescência, não tem mais nada a ver com aquele bebezinho, né? Destruição permanente, né? De células, de mudanças no corpo, os hormônios, que vai transformando, que vai mudando. Então, vai ficando só, as fotografias são boas para isso, vai ficando só nas fotografias os registros do que foi, porque o que já é completamente diferente. Antes não tinha cabelo, agora já tem, né? Antes não falava, agora já fala. Antes não interagia, agora já interage, já ouve, já participa, já brinca. Então, destruição permanente. E a gente gosta, a gente não se dá conta que o ser está sofrendo essa destruição, e a gente fica feliz. Olha que lindo, não tinha dentinhos, agora já tem dentes, né? Então houve aí um processo, sim, de destruição, né, para que surgisse aí os dentinhos, né, aqueles ossos que estavam lá naquela arcada, sei lá como que vai se desenvolvendo, mas vão surgindo aqueles dentinhos. Com certo tempo a gente diz, oh, que maravilha, caiu o primeiro dentinho. Agora vamos esperar o dentinho chamado permanente. Então, a gente convive com a lei de destruição, e no entanto, mas a gente só registra, né, a lei de destruição para as coisas que nos desagradam, mas ela é permanente em nossa vida, diária, cotidiana. É muito interessante. Cotidianamente a lei de destruição está em nós, em todos nós. E a gente só precisa mudar esse olhar, né? Buscar essa compreensão e mudar, sobretudo, o pensamento sobre o ser que eu sou. Porque se eu me compreendo como ser, como espírito que sou, ora, então, aí eu fico feliz. Aí eu começo a bater palmas para a lei de destruição, que é um vai e vem, né? Destrói, constrói, constrói, né? Desmancha, renova. Ah, que maravilha! Mas fazendo sempre a ressalva. Existem momentos que ela traz dor, sim. E eu acho que pelo menos eu não entendo que o Espiritismo diga que não devamos sofrer a dor ou aceitar a dor. Pelo contrário, dói a perda dos entes queridos, por exemplo, dói. Chorar, vamos chorar, e chorar com gosto, não é? Se eu não chorar pelo meu, quem vai chorar? Pois é. Não é? Então, assim. Então, é essa a nossa conversa hoje sobre lei de destruição, e que Deus nos dê força, nos encoraje para compreender cada vez melhor, né? Porque a lei de destruição faz parte da lei natural da vida. Com certeza. Agradecemos a nossa irmã Maria Zenaide, que fez a primeira parte do nosso programa explicando o Espiritismo, nos falando hoje sobre a lei da destruição, no Livro dos Espíritos, que esse ano está completando 150 anos. Né? Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia, 100 anos, promovendo amor e união.